Bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, poderosamente, que você sinta o gozo, a alegria do Espírito Santo. Nós precisamos de renovo, de restauração, né? Todos os dias da nossa vida. E a luta faz com que a gente esmureça. Quando a luta vem, né? Não é fácil, não é brinquedo. Então a gente precisa de Deus, do Espírito de Deus para suportar, para aguentar o tranco. E ontem eu passei o dia todo. Eu sabia que era culto de oração. Eu passei o dia todo numa angústia muito grande. E quando eu estava orando, aquele momento de muita dor, eu cheguei a dar uns 3 murros na parede e dizia: Pai, hoje é culto de oração, nos restaura, nos renova, nos deixa sentir a Tua presença. Porque Deus está presente o tempo todo, agora sentir a presença dEle é outro negócio. E Ele quer que a gente viva plenamente, mesmo não sentindo. Ele está ali. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Ele está com a gente, independente se sentir ou não. Mas quando a gente sente a presença de Deus, ai meu Deus do céu, só quem sente sabe. É algo, não dá para explicar, não tem como explicar. E eu passei o dia inteiro: Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta. Porque a gente vai passando luta, chega uma hora que a carne não aguenta, precisa de um renovo de Deus, né? E aí novamente aqui pela manhã, graças a Deus dormi bem, dormi a noite inteira, não acordei de madrugada. Eu fico à la vontade do Pai, se Ele me chama, tudo bem, né? E graças a Deus dormi muito bem, acordei, era 5h15, eu acho. E claro, a gente vai orar, vai falar com Deus, vai clamar. E vendo aqui na minha Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de estudo, tá vendo? Tava vendo aqui em Efésios. E Efésios fala assim, ó: o que o Espírito de Deus, Ele faz para nós. Porque a gente não é nada e não tem nada. A gente é um simples barro. Ou nós deixemos Deus trabalhar, ou a gente não deixa. E quando a gente deixa Deus trabalhar, quando a gente invoca o nome dEle, as coisas ficam mais fáceis. Não é verdade? E eu costumo gravar aqui um dia sim, 2 dias não. Pensa na minha alegria ontem, a glória do Pai no culto de oração. E a nossa oração ela tem sido uma só, um pedido, e todos oram por aquele pedido. E não tem jeito, no mundo espiritual vai ter que acontecer. E ontem o pedido que eu fiz foi para que o Senhor nos enchesse do Espírito dEle, para que o Senhor nos renovasse, para que haja uma mudança muito grande em nossas vidas. E todos oraram nesse sentido. Quando de repente eu terminei de trazer a palavra e o louvor foi pro altar, o pessoal do louvor, e ele começou a tocar as músicas, hinos, e nós ficamos ali orando, adorando, glorificando e falando com Deus: Senhor, ó, nos encha do Teu Espírito, da Tua presença. O Senhor conhece a nossa estrutura, até onde ela suporta, né? No mundo espiritual a guerra está violenta, então a gente está ali para orar, para clamar, para buscar a face do Pai. E só dessa forma a gente vai prevalecer, é só desse jeito, orando muito, clamando muito. Mas quem faz a diferença na nossa vida é Deus. É Deus, tudo é Deus. Tudo para Ele, a honra e a glória é dEle, não é nada nosso. Se você venceu, é porque Deus te deu graça e vitória. Mas só que o Senhor manda esperar o tempo dEle, a hora dEle. Enquanto isso você vai orando, vai pedindo, vai clamando.
Vai falando pro Senhor, Senhor, ó, tô no meu limite, a minha força tá acabando aqui. Mas ele também fala que ele não dá luta até onde a gente não possa suportar. Ele sabe até onde vai o nosso limite, não é verdade? E a gente aqui não gosta de passar luta, não é verdade? A gente não gosta de jeito nenhum, mas o Pai é maravilhoso, Ele cuida de nós perfeitamente, a gente que muitas vezes é ansioso, né? Que é aqui e agora, mas eu tenho que deixar o tempo de Deus. Às vezes a gente quer tomar alguma decisão, não adianta, é o tempo de Deus. Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma pastora pregar, a dela, que eu gosto de ouvir muito, e ela estava dizendo que uma mulher da igreja dela começou a pedir a Deus, começou a pedir oração na igreja, do filho que começou a andar com más companhias e já começou a beber, porque má companhia assim, né? Vai para bebida, vai para prostituição. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Tá andando com servo de Deus, com cristão, você vai mais para perto de Deus. Se você não tá andando com cristão, com as pessoas que não é conhecedora da palavra e vive no mundo fazendo coisa errada, o que vai aprender uma pessoa assim? Coisa errada, né? O mundo atrai e é terrível, a companhia é terrível, não é fácil. Então, uma pessoa em Cristo, ela passa muita luta, então ela busca de Deus. E essa mulher buscava muito, pedia muito, quando de repente o filho foi preso. E ela se revoltou com Deus, não entendendo, né? Esse é o nosso problema, não entender o que Deus está fazendo. Ainda que tenha luta, alguma coisa Deus está fazendo, Ele está trabalhando. Ainda que o mundo está caindo, Deus está trabalhando, Ele está fazendo. E ela então se revoltou, foi na igreja, brigou com alguns irmãos. E Deus é Deus, né? Viu o estado da mãe e permitiu que o filho fosse solto. Para agradar a mãe, que Deus queria, estava revoltado com Deus, estava brigando com todo mundo. Eu vou dar o que você quer, agora você aguenta a consequência. Então são bênçãos antes da hora. E quando é bênção antes da hora, não é bênção, é maldição. É maldição, por isso que a gente tem que aguentar e suportar. Tem que suportar. Aí um vem dar um conselho, separa, outro vem dar um conselho, morre mesmo, outro vem dar um conselho, faz isso mesmo, faz nada, não faça nada. É hora de Deus agir, é hora de Deus operar. A gente só não pode ficar em cima do muro, não sei, não, em cima do muro não. Ou é ou não é, tem que ter uma certeza. O que é que você quer? Eu quero isso, eu quero que seja assim, né? E aí Deus vai trabalhar em cima daquilo que a pessoa está falando. É dessa forma que eu gostaria que o Senhor me desse, me abençoasse. Ela pediu, Deus deu. O filho foi solto. Em menos de uma semana mataram o filho dela. Aí ela foi pro pó. Aí ela foi lá na igreja testemunhar. Pedir perdão para os irmãos que ela brigou com os irmãos. Que nessa hora é pra gente se calar e buscar a face do Senhor, né? Pediu perdão e ficou arrasada, arrebentada que o filho morreu, mataram o filho dela. Então, ela foi entender que lá na cadeia ele estava guardado. Ia ficar um tempo guardado até Deus dar a grande vitória. Então, o sofrimento e a dor, ele foi dobrado. Porque não tinha um tratamento de Deus, não tinha a hora de Deus, tinha a hora do ser humano. E a hora do ser humano estraga tudo. Não adianta. Vai se meter naquilo que Deus está fazendo, estraga tudo, perde a bênção, né? Então, aí lendo a palavra de Deus aqui, o que o Espírito de Deus faz e dá para as pessoas, porque a gente não é nada e não tem nada. É a gente que é nariz empinado, orgulhoso, eu sou, eu faço, fui eu que preguei, fui eu que ganhei, fui eu que expulsei, foi curado porque eu orei. A tendência do ser humano ser soberbo e orgulhoso é muito grande. É por isso que Deus não dá certas bênçãos para a pessoa não se ensoberbecer, né? Então, quando a gente busca Deus, Ele dá conforme Ele quer para a honra e glória dEle. Amém? Então, aqui no estudo da minha Bíblia, diz assim, em Efésios, no capítulo 3, tem uma parte de estudo aqui que diz assim, ó, dimensões do poder do Espírito. Aí diz, unção. O Espírito concede a Jesus uma unção plena
para a realização de seu ministério terreno. Atos 10:38. Então, é o Espírito de Deus que deu força a ele, porque ele estava na terra e ele estava vivendo como nós, na carne. Não é porque ele era filho de Deus e venceu, não. Ele veio na terra para provar para nós, se eu venci, vocês podem vencer. É só você querer. É só você confiar em mim. Então, eu vou te dar poder. Eu vou te restaurar. Eu vou te dar unção para poder você suportar e vencer essa luta. Só em Deus nós vamos vencer. Só com o poder e a glória de Deus nós vamos vencer. Amém? Fé. Tudo dele é ele que dá. Ele concedeu fé para Estevão, a ponto de tornar-se o primeiro mártir do cristianismo. Atos 6:5. Estevão passou, né? Só ele mesmo poderia descer aqui agora e contar. E a gente diz, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Foi ao sofrimento do último limite. Mas por quê? Deus deu fé a ele para que ele cresce, tivesse certeza que o Deus estava com ele, passando aquele momento mais difícil de sua vida. É Deus. E a fé quem dá? Você não tem fé? Ah, eu não tenho fé. Peça o Senhor. A Bíblia fala que aquele que não tem fé, peça e o Senhor dá. Então vamos pedir, porque tudo é Deus que dá. Dons. Ele concedeu dons para Paulo, de tal maneira que seu ministério foi plenamente confirmado por operação de maravilhas. Atos 19:11. Quem dá o dom é Deus, gente. As pessoas ficam requerendo que o outro tenha. Desenvolva o dom que Deus te deu. E pronto. Desenvolva o dom. Só que é tão interessante que na igreja, na própria igreja que você tá, você pastor, você líder, você membro da igreja, Satanás sempre vai usar alguém, os mais fracos. Vai usar alguém para poder você pensar que você não tá com nada, que você não prega nada, que você não é nada, que você não vai vencer, você tá ali estorvando. É uma coisa, mas é missão do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor diz que veio para dar vida e vida com abundância. Você pode entender isso? Peça a Ele que Ele concede a graça e a bênção para a sua vida. Espera nele que a vitória virá. Satanás vai ficar humilhado, envergonhado porque não conseguiu te destruir. Ele vai atacar de todas as formas. E como você já sabe como o inimigo age, e a Bíblia diz suportar a fraqueza do fraco, suporta aquele irmão, aquela irmã. Ore por aquele irmão, aquela irmã. Pensa para o Senhor restaurar e renovar. Pensa para o Senhor quebrantar aquela vida. Mostrar para ela, abrir os olhos dela e enxergar. Que tem gente na igreja que assim, enquanto não derrubar, o pastor não sossega. Quando vem alguma luta que é com o pastor, em vez dela se unir para orar pelo pastor, vamos orar, vamos sustentar o braço do pastor. De jeito nenhum. Faz um mutim, faz um círculo, faz um levante, que só Deus mesmo para tirar o pastor daquela. Só Deus para tirar o líder daquele jeito. Só Deus para levar o louvor. Porque o louvor era do capeta do cão lá no céu. E ele foi jogado com os seus adeptos para a terra. Porque ele queria ser como Deus. Então hoje onde ele vai mexer? Vão estar no louvor. É prato cheio. Ele vai mexer na liderança da igreja. Então a gente precisa das bênçãos de Deus, da misericórdia do Senhor. E por isso que eu vim gravar, porque ontem, a unção de ontem já acabou, passou. Eu é que busque para hoje, busque para amanhã, quando chegar amanhã, é claro, né? Eu é que busque para sentir igual ou mais que ontem, porque ontem já foi. Mas, gente do céu, a gente dorme feito um bebê, coisa mais deliciosa do mundo.
Saber que o Pai está ali, que o Pai ouviu, que o Pai derramou. Ai, meu Deus, que delícia. É verdade? Autoridade. Ele concedeu autoridade para Pedro e João, de maneira que não temeram a fúria das autoridades romanas. Atos 3, de 1 a 7. Ele deu autoridade para Paulo e João. Eles não temeram as autoridades, porque a autoridade maior estava com ele. Porque eles sabiam que a autoridade maior tinha dado autoridade para eles não temer a autoridade da terra. Entenderam? Tudo é de Deus. Você quer melhorar na vida? Dobre o teu joelho e dependa de Deus. Quer uma resposta do Senhor? Dependa de Deus. Espere o tempo de Deus. Amém? O tempo dele é o tempo dele. Ousadia. Quando você vê um pastor ousado, uma pastora ousada, e vai, enfrenta, e suporta a luta, e aguenta o tranco. Quem deu? E as pessoas ficam elogiando, né? O ser humano. Em vez de elogiar Deus, Senhor, muito obrigada, porque o meu pastor é guerreiro. Muito obrigada pela fé que o Senhor deu pelo meu pastor. Muito obrigada pela autoridade que o Senhor deu para o meu líder. É Deus. O ser humano não tem nada. É Deus que deu. Amém? Entenda isso, é Deus. Sucesso. Desculpa. Ele concedeu pleno sucesso a Filipe no grande ministério evangélico que resultou na conquista de Samaria. Atos de 1 a 25. Ele deu sucesso a Filipe. Quando você vê alguém, mas por que alguém venceu, tá lá em cima e aquele lá não venceu? Deus tem os seus projetos. Ele usa quem ele quer. Ele dá para quem ele quer. Ele faz como ele quer. Por que Malafaia tem uma igreja enorme, cheia? Por que fulano tem? Deus deu para ele. Por que fulano não passa de 10, 15 membros? Tudo é dele, tudo é para ele. E a gente aqui não entende. E todos acham que todo pastor tem que ter uma igreja enorme, lotada. Tudo é dele, tudo é para ele, ele age como ele quer. Tem pastores maravilhosos que eu conheço e tem uma igreja pequena. Pastores abençoados, de um testemunho maravilhoso, que nunca passou de 80, de 70. Pessoas de exemplo, pessoa família. E daí? Qual a explicação? Entenderam? Deus tem os seus projetos, tem os seus planos e o dom é Ele que dá. Sétimo, último, direção. Ele concedeu sábia e firme direção para a igreja primitiva realizar uma audacioso plano missionário. Atos 13. Ele concedeu direção às igrejas primitivas. E quando a gente lê a palavra, a gente vê como eram audaciosos mesmo, né? E quem deu? Deus. E a gente muitas vezes não lembra que é Deus, não glorifica Deus, a gente glorifica o homem. Vamos lá para aquela igreja, que aquela igreja está cheia. Mas não quer ajudar aquele pastor que está na luta ali, tentando ganhar almas, tentando melhorar a situação da sua igreja. Ah, não, aqui não dá não, tá com nada. Vamos lá para aquela igreja que tem 200, 300, 500 membros, 2.000 membros, porque aquele pastor lá é bom. Ai, meu Deus do céu. Vamos adorar o nosso Deus, né? Porque quando a gente adora e glorifica o homem, a gente chega uma hora que a gente cai em si. O ser humano, ele cai, não tem jeito. E tudo é revelado, não adianta. Flor de Lis, uma mulher abençoada,
pelo menos aparentemente, né? Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, uma mulher que canta muito, canta muito. Subiu, a soberba veio, e a Bíblia diz, né? Que a soberba procede à ruína. O orgulho junta tudo, né? O orgulho, a vaidade, a soberba, junta tudo. Caiu e caiu feio. O tombo, ela tá tentando de todas as formas, com as mentiras, tentar tampar o sol com a peneira, mas a qualquer momento vai dar explosão. Então, o Senhor, o que ele fala para nós? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. E a gente vive, né? Por falta de vigiar, não é brinquedo, não. Mas o Senhor está em nós para nos alertar, para mostrar o que vem à frente. Ontem eu estava trazendo a palavra e eu falei, Deus usou 2 vasos na minha igreja. Pastor, ó, tive um sonho assim, assim. Passou uns dias, veio a outra. Eu tive um sonho assim, assim, quase parecido com o sonho daquela pessoa, por uma pessoa. Deus alertando. Ore, jejue, ó. Aí, o que eu trouxe de palavra ontem? Daniel, capítulo 10. Quando Deus veio para Daniel e falou que haveria uma guerra. Daniel entendeu o que Deus estava falando e Daniel caiu em jejum 21 dias. E Satanás ficou louco, doido. Os 21 dias ele ficou ali atormentando. E Miguel, o anjo do Senhor, veio para acudir Daniel. Quando fez 21 dias, ele obteve a vitória. Quando você ora e jejua, o inimigo fica louco. Mas saiba que a vitória é sua. Quando você ora e jejua, a vitória é sua. Não tem como o inimigo ganhar essa parada. Não tem. É bênção, é vitória. Mas a gente precisa, verdadeiramente, todos os dias buscar um pouco na palavra. Na palavra aqui, ó. A palavra de Deus, ela é semente. Ela ensina como a gente deve andar. A palavra de Deus é tudo para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter um ótimo dia. Fica na paz, fica na bênção. Vamos aprender a esperar no Senhor no momento dele. Deixa todo mundo falar. Quando vem a luta, eu acho que foi por causa disso. Não, eu acho que foi por causa disso. Eu acho. Deixa achar. Espere em Deus. Deixa pensar. Espere em Deus. Ele vai chegar o momento que ele chega e dá a vitória. No tempo dele. Amém? Depois os faladores ficam assim, ó. Queria tanto que fulano caísse. Queria tanto que fulano fosse derrotado. Queria tanto que esse povo dessa igreja saísse. Queria tanto que aquele pastor ficasse na mão. Deus é Deus para cuidar. Espere em Deus. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.